Oi gente, como vocês estão? Aqui é a Brenda e o vídeo de hoje é um vídeo muito legal que a gente vai reagir ao meu pedido de casamento, né? Nós temos uma participação especial aqui hoje, que é o Felipe, que é o noivo, quem faz o pedido, né? Hoje é meu marido. E como é que foi a preparação desse pedido? Foi muito intensa, muita dedicação, muitos meses tentando esconder de Brenda. Eu tô toda arrumada com esse cabelo aqui, com essa maquiagem, porque eu tava gravando um vídeo lá pro TikTok e pro Instagram. Inclusive, quem não me segue já vai me seguir lá. Vou deixar aqui, eu bati 15 mil seguidores lá no TikTok essa semana. Então, tô esperando você se inscrever também. E antes de fazer o react desse vídeo, né, do pedido, nós precisamos contextualizar algumas coisas. O meu pedido de casamento aconteceu no final de 2023, para ser mais exato, em setembro de 2023, né? E foi assim, a gente já tinha três anos de namoro. Nós começamos a namorar em novembro de 2019, ou seja, a gente já ia completar quase 4 anos. E nesse ano de 2023, a gente já conversava muito sobre casamento, a gente já falava que queria casar e que muito provavelmente nós casaríamos em 2024, no ano seguinte. Só que eu sempre deixei bem claro que eu queria um pedido de casamento, né, assim, com tudo que eu tenho direito, com se ajoelhar e chorar, enfim, se não fosse assim eu não queria. Mas falando sério, eu não falei nada assim, exatamente como eu queria, sabe? Eu não falei que ou seria com muita gente ou com pouca gente, eu não tinha muita expectativa quanto a isso, só queria que tivesse um pedido. E ele falou que seria em uma viagem, né? Então, assim, toda viagem eu já ficava, será? No início de 2023, a gente viajou pra Brasília. Pra Brasília. É porque eu falei, na verdade, que iria fazer, quantas? Umas 3 viagens no ano. Eu falei com ela, não, eu vou marcar logo 3, só que se eu deixar pra última, você vai saber que é a última. Enfim, eu queria fazer várias viagens e deixar ela na dúvida ali de qual que seria o pedido. Mas, enfim. Aí no início do ano, mais ou menos em abril, a gente foi pra Brasília e em maio nós fomos pra Belo Horizonte. Só que as duas foram viagens assim, a gente passeou lá e tal, mas a gente viajou pra fazer outras coisas, entendeu? Coisas específicas, assim, um pouco mais burocráticas, né? Então eu já não tava esperando tanto. E essa de setembro, que a gente foi pra, acho que eu nem falei, né? A gente foi pra Argentina. E foi assim, a gente resolveu muito em cima da hora. Eu acho que foi tipo em agosto que a gente resolveu que iria. E tinha um amigo de Felipe que tava indo, e ele mais um grupo de pessoas, né? E aí a gente ficou em dúvida se ia, se não ia, se ia, se não ia, e a gente resolveu em cima da hora e acabou que a gente foi. E aí nós fomos pra Argentina. Nós fomos primeiro pra Bariloche, né? Que era onde esse grupo de amigos tava lá. E foi uma viagem, assim, um pouco conturbada, sabe? Teve muito perrengue chique, né? No aeroporto, mesmo no avião, quase que a gente perde voo e tal. De início, nós iríamos ficar com esses amigos, né? Numa casa lá com eles, depois deu errado, a gente teve que procurar outra casa também, já praticamente na semana. Mas enfim, deu certo. Nós chegamos lá no domingo, dia 10 de setembro. Aí a gente chegou, já era à noite, né? Já tava tarde, 7, 8 horas da noite. E nós encontramos esse pessoal que já tava lá, né? Os amigos já tinham ido antes, a gente encontrou pra jantar com eles. Beleza, no dia seguinte, na segunda-feira, a gente foi esquiar. Que a gente já tinha feito todo o roteiro, a gente planejou esquiar. E aí nós fomos, foi maravilhoso, adorei. Legal. A gente não conhecia a neve, né? Então, assim... E só isso aí já valeu, assim, demais a viagem, nem era pra estar com tanta neve na época, mas graças a Deus estava. E aí nós ficamos o dia inteiro esquiando, nós voltamos pra cidade, já era fim de tarde. Quando a gente voltou, nós tínhamos que ir eu não lembro exatamente o nome, mas lá tem tipo um banco, sabe? Que tem várias unidades e não sei como... Western Union, né? Não sei como tá hoje, mas na época valia mais a pena a gente trocar o dinheiro. E tinha que trocar o dinheiro lá, que no câmbio valeria mais a pena a gente trocar lá. E aí a gente foi lá procurar esse trem, acho que nós fomos umas 3 casinhas e assim, não tinha dinheiro, né? Porque acho que até o povo de lá mesmo pegava dinheiro lá. E aí nós fomos em umas, não tinha, até que a gente achou um lugar que tinha dinheiro. Mas tava uma fila gigantesca. Então nós finalmente achamos essa, que tinha dinheiro, a fila tava gigante, nós ficamos. E um frio assim.
A gente congelando lá na fila. E a gente já tava exausto por causa do esqui, né? Mas tivemos que ficar lá e principalmente porque a gente precisava de dinheiro para comprar um chip, porque a gente foi sem chip e a gente não tinha internet, não tinha chip, não tinha nada, só tinha Wi-Fi no hotel, né, no Airbnb que a gente estava. Ficamos, enfim, a hora que chegou a nossa hora, deu errado, porque meu nome é Brenda Souza Fagundes e aí tinha mandado para Brenda Fagundes. Não conseguimos pegar o dinheiro. Tivemos que voltar, aí já estava super longe da casa, nós não tínhamos mapa para olhar, ficamos perdidos, tivemos que dar várias voltas, não tínhamos celular para chamar o Uber. Enfim, foi um caos, mas conseguimos chegar em casa, já estava bem tarde. Quando a gente chegou em casa, o Felipe falou que o pessoal estava chamando a gente para ir jantar. Era para jantar num hotel, que assim, o hotel é maravilhoso, muito lindo, eu acho que é tipo um dos mais famosos que tem lá. E ele já tava no roteiro pra gente conhecer, só que não naquele dia, né? Eu tinha feito o roteiro pra outro dia. E meu amigo, né, ele tinha mandado mensagem mais cedo. Só que como a gente tava sem internet, sem chip, né, sem nada, sem Wi-Fi, aí eu não vi. Então assim, porque eu sabia que ele iria lá. É porque um detalhe da surpresa que tinha, que eu estava preparando, era tocar um instrumento. E eu fiquei meses e meses preparando e era simplesmente um piano. E eu preparei todas, né, fiz as aulas, treinei a música, tudo certinho. Só que um detalhe crucial, eu não sabia onde que eu iria tocar lá. Aí eu comecei a pesquisar, pesquisei lugares que tinham piano em Bariloche. Aí como plano B também pesquisei em Buenos Aires. Mas enfim, o que iria dar mais certo mesmo seria em Bariloche, porque esses amigos nossos estavam lá, tinha um filmmaker que já tinha ido também para outras coisas e aí ia sair o vídeo, né, que é o que vocês vão ver, né, a gente reagindo, e ia sair esse vídeo. Então assim, tinha que dar certo em Bariloche, era o melhor cenário. Só que eu ainda não sabia onde que eu iria conseguir esse piano. E um dos locais que tinha era esse hotel, que é um hotel super chique, né? Como o Brenda falou, um dos mais chiques que tem lá. E aí eu falei com ele que quando ele fosse, ele mandava mensagem se por acaso lá iria dar certo fazer. Se o pessoal lá ia autorizar a gente usar o piano lá. E aí ele me mandou mensagem, só que a gente tava sem chip, sem internet, eu só vi quando a gente chegou. Nisso, Brenda já tava bem estressada, a gente tava lá na casa, ela já tava assim, né, só querendo descansar mesmo. E aí eu chamando, não, é porque o pessoal tá chamando pra gente ir, vamos lá e tal. Pois é, e ele ficou, ai, vamos sair, só que já tava tarde, eu falei, não vou, não quero, tô cansada, não vou, a gente vai lá outro dia, já tá marcado. Aí ele foi enchendo o saco, só que eu já estava esperando, como eu falei pra vocês, eu já, né, assim, não fui, nossa, na expectativa, mas eu tava preparada pra qualquer momento. Então eu pensei, tudo que ele me chamar, eu vou ter que aceitar, porque vai que ele preparou a surpresa lá, eu não posso estragar a surpresa, né? Só que tinha um filmmaker lá com esse pessoal, e nós íamos fazer um ensaio de fotos com ele, um dia na neve, a gente já tinha combinado e tal, e eu achei que seria nesse ensaio, né? Eu já tava me preparando pro dia do ensaio. Então eu falei, não vai ser agora, beleza. Aí nós fomos, né? Esse hotel é um pouco mais afastado da cidade. Como eu já tinha feito o roteiro, eu sabia que ele era tipo uns 15, 20 minutos do lugar onde a gente estava. Aí como a gente estava no Airbnb, a gente conseguiu pedir um Uber. E esse Uber também foi um caos, porque assim... Nossa, está mesmo. Gente, acho que foi um dos maiores medos que eu já passei em toda a minha vida. Era uma doblô vermelha, aí a gente chegou, ele parou, aí ele falou pra abrir a porta já não tava bem direito, tava meio emperrada, um cara estranho, eu peguei, puxei, abri a porta, a gente entrou lá dentro. Aí um carro todo estranho, ele já não tava com luz interna nenhuma acesa. E você conversava com ele, ele não respondia. O telefone que era pra estar lá com o GPS, ele colocou no banco do passageiro. Não né? dava pra E ver. toda hora ele pegava e respondia. Não que fizesse alguma diferença, porque a gente não sabia onde é que a gente tava, né? E a gente não tinha internet pra falar com ninguém, não tinha como pedir socorro. E não tinha internet para saber se ele estava indo pro lugar certo. Porque o GPS do aplicativo ele tirou e colocou do lado. Então a gente não sabia se ele estava indo pro lugar certo ou não. A gente tentava situar por umas placas. Brenda já tinha visto tudo, ela sabia um pouco mais que eu. E eu super ansioso aqui e relembrando toda a música aqui do piano aqui na mão, entendeu? E mesmo assim pensando no trânsito e pensando se o cara estava indo pro lugar certo, ao mesmo tempo tentando lembrar da música e tentando esconder o anel também, que eu tinha guardado o anel, então tava tentando esconder. Então tudo isso na cabeça, foi um caos, mas... E assim, era uma estrada, era literalmente uma estrada, né? Não era dentro da cidade, uma estrada completamente deserta, não tinha ninguém, e completamente escura, não tinha uma luz, sabe? Tudo fechado de árvore dos dois lados. E eu assim, apavorada, meu Deus do céu, o que esse homem vai fazer? Eu já vi assim as manchetes,
casal some em Bariloche, ninguém sabe notícias. Eu já tava pensando se tinha alguma câmera que viu a gente Nossa, saindo mas... pra falar na última imagem do casal. Enfim, porque como eu falei, eram uns 20 minutos. Eu sei que deu mais de 40 minutos e esse cara não chegava. Mas depois de muita oração, finalmente chegou. Quando a gente chegou, o pessoal já tava lá, né? Porque a gente demorou bastante. E aí, todo mundo sentou e tava conversando, tal, comendo. A gente fez os pedidos, né? E aí as meninas chamaram pra ir no banheiro, né? Aquela coisa de mulher. Aí eu fui no banheiro com elas, tal. E o hotel em si é muito bonito. Realmente, ele é todo de madeira, ele é lindíssimo. Ele é lindíssimo, lindíssimo. E aí a gente foi lá no banheiro e tipo assim, na hora eu não percebi, né? Mas depois que eu fui me tocar que elas estavam tipo enrolando. Aí, eu vou passar maquiagem, vamos tirar uma foto, não sei o que, não sei o que. E eu lá, de boa. Nisso, do meu lado, quando a Brenda saiu, eu corri lá pro lugar onde tinha um piano, porque é um hotel que você chega, parece um castelo. Aí o piano era em outro pátio, assim, né? Na sala do lado lá. Então aí eu tive que passar em frente ao banheiro onde que ela tava, torcendo pra ela não me ver. Passei, aí o piano tava trancado, aí a gente foi caçar a chave pra destrancar esse piano e ia ter um show lá, então tava com os instrumentos nas coisas. Aí foi tirando esse negócio, o filmmaker deixou uma câmera lá em cima do piano, foi pra lá pro banheiro pra pegar a reação de Brenda, enfim. E aí eu comecei tocando, eu falei, eu começo, ela vai vir, aí vai, começa. Aí... A gente tava lá no banheiro, né, e tava tocando uma música assim, no som normal, uma música ambiente. De repente a música parou e começou uma música bem mais alta, né, parecendo que era tipo assim, ao vivo lá. E era uma música de Coldplay, que é uma música que eu gosto bastante. Aí nós saímos do banheiro, né? Eu ainda nem tinha raciocinado. Aí o restaurante era para um lado. As meninas falaram assim, vamos pro outro, vamos ver o que tem, vamos explorar o hotel. Aí eu fui, só que na hora que eu saí do banheiro, literalmente tinha um cara com uma câmera assim, enfiada na minha cara. Eu fiquei assim, o que tá acontecendo, gente? Pelo amor de Deus. Só que aí, né, já a bicha começou a cair. Aí eu fui andando, né? Aí quando eu fui andando, aí a gente chegou nesse galpão, salão, né, onde tinha um piano, e o Felipe tava tocando. Eu falei, mas desde quando que o menino toca? Porque, como ele falou, ele sempre me disse que queria aprender a tocar piano. Ele toca violão, mas ele queria aprender a tocar piano, só que nunca aprendeu, né, por coisa da vida, nunca teve interesse e tal. Aí, assim, ele era escondido. Só que, né, quem que ele pensa que ele é? Que ele vai ficar 6 meses encontrando uma mulher toda semana e eu não vou ficar sabendo. Eu sabia que ele tava fazendo aula. Mas ela não sabia o que exatamente, não sabia como, né? Eu sabia que ele tava fazendo, ele sabia que eu sabia, mas a gente não conversava sobre isso, porque eu sabia que era pra surpresa. Mas eu imaginei que era pra tocar no casamento. Eu não sabia que era pra tocar no pedido ela de sabia noivado. tudo pelas metades, assim. Ela sabia que era do pedido, ela sabia do piano, ela sabia das aulas também. Aí, tipo assim, na minha cabeça ele ia tocar no casamento, né? Ele já tava se preparando com muita antecedência. Mas aí ele tava tocando. E aí agora então vou colocar o vídeo, que é exatamente desse momento que eu chego e ele tá tocando o piano. E o detalhe, né, que eu morava, né, de um lado da cidade, ela do outro. E as aulas de piano que eu fazia era uma rua acima da casa dela. E às vezes eu tava lá e eu tinha que falar, não, eu tô aqui no escritório, do outro lado da cidade também, ou sei lá, né, enfim. E ela entendia mais ou menos que, né, que não era bem verdade, mas enfim. Mas a ideia era... Eu fingia que tudo bem. Mas a ideia desde já do piano era realmente mostrar pra ela que assim, ela me faz querer mais, ela me faz querer uma vida melhor, me faz querer ser melhor, tudo isso também pra gente ser, né, um casal melhor, um casal bom, e é isso. Então, o piano era um desafio pra mim, entre aspas, né, que eu sempre quis, que eu sempre fazer, mas é pra mostrar pra ela também que ela merece tudo isso e mais um pouco, ainda é muito mais no caso. Inclusive, eu aprendi a música que ela queria, né, a música que ela sempre gostou, enfim. E é por isso. Então vamos ver, né, tudo isso que a gente tá falando. Eu tava com um cagaço, eu tava muito nervoso. Essa câmera tava em cima do piano, gente, tava em cima do piano. E nisso aí, Brenda ainda não tinha aparecido, tá? Então, isso aí era bem o começo. Aí a hora que eu saí do banheiro, todo mundo olhando pra mim, tipo, olha só, é pra você. Com a cara dela, O que tá acontecendo? Aí, peraí, pausa. Vocês estão vendo que tá cheio de gente, né? Porque, como eu falei, era um hotel.
Então, isso aí eram os hóspedes, não era o pessoal que a gente conhecia. Esse hotel é muito chique, é muito caro, a gente não ficou hospedado lá. Só que o restaurante era aberto para não hóspedes, aí a gente foi jantar. Só que tava cheio de hóspedes. Aí os hóspedes tudo ficaram tipo, o que tá rolando, entendeu? Eu ainda sem conseguir assimilar. Aí esse pessoal que tava mais perto eram amigos nossos, né? Mas aí tava com um monte de gente lá também que tava hospedado no hotel. Aí quando eu vi ela, acho que eu fiquei mais nervoso ainda. Eu todo empenhado, ó, nem mal olhava. A cara tem tipo assim. Você tá gostando, né? Olha a Vários plateia. paparazzis. A plateia. Na hora de falar que eu nem reparei direito. Eu tava tão focado, eu, Felipe, nem reparei. Eu não sabia se eu olhava, se eu ria, se eu chorava. Eu não sou boa, assim, em ter reações rápidas, sabe? Eu fico sem reação. Olha os dedos. E aí, gente, um detalhe, a música, ela ia e vinha, né? Então, tipo assim, ela tinha duas partes, né? Ela se repetia. Porém, eu tava tão nervoso, eu falei assim, nossa, ela já tá aqui, já tá acontecendo, meu Deus. Não, eu não vou dar conta de fazer a segunda parte toda aqui. E a segunda parte, no caso, é a repetição da primeira. Eu falei, não, então vou acabar aqui mesmo e tudo. E, pra ser sincero, eu errei a última nota. Literalmente a última nota eu apertei a teclinha do lado lá. E aí, enfim. Mas foi ótimo, ninguém percebeu. Era nessa hora, isso aí já teve uma montagem. Eu pedi aí pra fazer uma montagem. E aí foi o grande pedido. O pessoal fala que... Não, deixa eu voltar, ó. Vou voltar um pouquinho aqui, ó. No 2... Aqui. 2:30. Aí, ó, vou botar um pouquinho. O pessoal fala que eu dei um kame-kame, mas eu tava nervoso, que eu faço assim. Aí, nessa hora eu também tenho vontade de chorar. E aí, a gente ficou noivo. Pra quem não sabe, eu preparei esse pedido. Brenda soube assim que eu sempre quis tocar piano, eu nunca toquei, sei lá, me dediquei, nunca quis tentar aprender. E eu escondi dela durante uns 8 meses que eu fui fazer aula de piano toda semana pra aprender a tocar essa música. E piano é um instrumento muito difícil, pra quem não sabe. Eu já tocava violão, mas piano me surpreendeu. Eu achei que seria muito mais fácil. E teve troca de música, teve muita coisa. Teve vezes que eu deixei de ver ela e dar desculpa por causa do piano. E é isso, eu acho que assim, essa é uma das músicas favoritas dela. E eu espero que você tenha gostado muito. Eu te amo, você merece muito. E foi esse, gente, nosso pedido, né? E depois ainda tivemos uma música. Ah, isso aí foi muito engraçado. Porque esse pessoal tava tocando lá pros hóspedes, né, no restaurante. Aí eu, não sei o quê, deixa eu tocar uma música pra vocês. A gente já tava saindo, e eles, não. Aí eles começaram a cantar e a gente ficou lá dançando e a moça não acabava nunca. E a gente dançava e eles continuavam e todo mundo olhando e eu, meu Deus do céu, a moça tá boa. E aí foi isso, gente. Como eu falei, o pedido foi em setembro, né? Ela tá emocionada agora de novo, gente. Ó. O pedido foi em setembro. E aí que a gente voltou, a gente começou a organizar as coisas do casamento em outubro, porque eu falei, né? Tipo assim, a gente esperou pra noivar, porque quando noivasse eu já queria começar a programar as coisas pro casamento. Eu queria casar o mais rápido possível. Eu não queria ficar anos e anos noiva, sabe? Então a gente já até olhou algumas coisas antes, a gente começou a se programar financeiramente mesmo antes do noivado. E aí a gente casou em março de 2024, então no início de março, né? Então foi praticamente 5 meses de preparação
Mas foi ótimo, né? Todo esse processo, tanto do o noivado em si, esse período, e do pedido também foi muito especial, eu gostei demais. E sou muito feliz, né, com o pedido e mais ainda com o meu casamento. Amei. Pra mim foi um desafio, como eu falei, e foi muito gratificante fazer tudo isso. Faria tudo de novo, faria mais. E é isso, espero que vocês tenham gostado também. E tem um vídeo do casamento também, depois quem sabe você não faz um react do casamento, se vocês quiserem, vocês comentem aí da cerimônia e da festa, né? A gente tem os dois, a gente pode mostrar pra vocês aqui também. Verdade. Viu? Então, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchauzinho!